Somente crer, tudo é possível. Somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível. Somente. Vamos ficar de pé, amados? Que Deus abençoe o irmão Claudinho, conectado conosco também nesse momento. Que Deus abençoe o irmão Claudinho, a irmã Monique, as crianças. Deus abençoe a todos vocês, a irmã Mardelinha, a sua família. Que Deus os guarde. Deus é um culto abençoado a cada um de vocês também. Em João 6:35, está escrito. Todos encontraram, né? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Amém? Vamos ler juntos, amados? E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Senhor Deus, Pai Celestial, estou diante do Pai de irmãos que têm se alimentado da Tua palavra, Senhor. Estou diante, ó Pai, da compra do sangue do Senhor, ó Pai. E o nosso Senhor diz que aquele que crê nele não terá sede, não terá fome, porque a Sua palavra, Pai, ela vem saciar todas as necessidades dos seus filhos. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia. Obrigado por essa manhã de domingo, Senhor. Assim como os pássaros acordam de manhã para estar louvando a Ti, ó Deus, aqui estamos nós, Pai, rendendo louvor a Ti, ó Deus, pedindo para que o Senhor aceite o nosso culto, aceite a nossa adoração. Obrigado por tudo, Senhor. Obrigado pelo milagre que tem acontecido hoje. Amém. Que milagre é esse? O mundo pergunta. Cada dia que nós acordamos e contemplamos a face de nossos irmãos, é um milagre em nossas vidas. Obrigado por cada um deles. Obrigado, ó Deus. Pedimos no nome de Jesus. Hoje e para sempre. Amém. Poder sentar. Graças a Deus. É bom saber que você tem um pão vivo, né? O pão da vida. E quando falamos em pão, em trigo, você sabe que nem todo mundo pode comer algo que contém trigo. Porque essas pessoas são intolerantes ao glúten. Às vezes a pessoa está sofrendo por tanto tempo com essa doença, com esse problema, que ela não para, ela não se examina. Para ela é uma coisa já cotidiana, faz parte de sua vida. Acha que é apenas uma dorzinha. Pessoas intolerantes ao glúten, o que é o glúten? É uma proteína que tem no trigo. E pessoa intolerante ao glúten, ela sente dores na articulação, ela sente mal-estar, ela sente irritação. Tudo isso ocasionado por essa proteína chamada glúten. Então é importante você observar a sua vida, se você pode comer certas coisas. Às vezes, quando você corta isso, você vai ver que a sua vida melhora. Aquela dor no caminhar, aquela dor na junta do seu pé. Sabe? Até o alimento que você come, a digestão vai ser melhor. Porque você cortou esse glúten.
Então é importante o homem se policiar nesse sentido. E Jesus diz que ele é o pão vivo que tem descido para nós. Só que existem pessoas que são intolerantes ao glúten. Elas não podem se alimentar desse pão. Essa proteína faz mal para elas. Por isso que essas pessoas já não andam mais com você, porque elas são intolerantes. A proteína do glúten faz mal para ela. E está fazendo bem para você. Essa passagem de João 6, o irmão Brana tem dito para a sua igreja, olha, quando vocês chegar na casa de vocês, vocês podem ler o versículo todo. Então, nem todo mundo pode se alimentar. Aí você vai no mercado, ali você pega, você não pode consumir essa proteína. Aí você olha, vai lá na prateleira, você pega, está escrito, pode conter glúten. Não existe essa frase, pode conter. Ou tem ou não tem o glúten. Se eu fabriquei algo, como que eu vou colocar pode conter? Eu sei o que eu coloquei ali. Eu sei os ingredientes que estão ali. E você congrega com pessoas que são intolerantes ao glúten, ao pão da vida. E essas pessoas elas vão procurar alguém que também é intolerante ao glúten para pregar para elas. Está entendendo a profundidade disso? Aí essa pessoa ela vai falar tudo para você. Ela só não vai passar para você a proteína. Porque aquilo faz mal para ela. E aquela pessoa que é intolerante também, ela vai, como que eu vou dizer para você? Ela vai achar que teve a maior descoberta da vida dela, porque ela encontrou uma igreja que prega tudo o que ela quer. Mas se aquele homem for uma pessoa que não seja intolerante, aquele membro já não vai querer ficar congregando com ele. Estamos falando do pão da vida. Por isso que a gente começa falando do pão natural, para você entender o que é o pão espiritual. Tem um povo nesse tempo que está se alimentando do pão espiritual, com a proteína de Deus nele. Então, amados, eu vou pedir para o irmão, um momento mesmo. As pessoas elas vão procurar alguém que não tem isso. E as pessoas elas têm pregado uma mensagem deturpada. Chega até a dizer que Jesus foi sepultado por 3 dias. O irmão Brana nunca falou isso. O irmão Brana chega a dizer, no sábado os judeus, aquelas pessoas não faziam nada. Jesus morreu numa sexta. É porque o profeta tinha dito, não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Aquele corpo não podia ser corrompido. A morte não poderia deteriorar, acabar com aquele corpo. E um corpo para que ele possa ser destruído ou deteriorado pela morte, para que ele comece a apodrecer, leva 3 dias, 72 horas. Foi por isso que Jesus disse. Porque Davi já tinha dito, não deixarei que o meu santo veja a corrupção. Não significa que ele ficou na sepultura por 3 dias. Procura qualquer mensagem aonde o William Branham diz isso. Ele não afirma isso. Mas tem muitos que afirmam. Porque o glúten faz mal.
Então, nessa mesma passagem de João aqui, no versículo 31, que Jesus estava conversando com esses judeus, com esses irmãos lá na Palestina. Esses irmãos não criam em Jesus. Jesus estava conversando com eles e eles disseram para Jesus: nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer o pão do céu. Você vê que eles têm escritura para combater Jesus? E Jesus responde para ele no versículo seguinte. E disse-lhe, pois, Jesus: na verdade eu vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Amém. Essas pessoas que estavam combatendo Jesus aqui, eram as mesmas pessoas que estavam, quando Jesus houve a multiplicação dos pães, dos peixes. Eles presenciaram tudo isso. Eles viram o maná no tempo de Moisés e não viram a multiplicação do pão em seus dias. Quando você está sentado, como vocês estão agora, ouvindo a palavra de Deus, vocês estão diante da multiplicação do pão. O que é o pão? O pão é a palavra. E o peixe? O peixe é a revelação da palavra. Foi multiplicado o pão e o peixe. Eles se alimentavam da palavra e a revelação se multiplicou. Então é muito importante você estar congregando onde o pão, a palavra está sendo pregada. Muitos vão querer um outro tipo de pão. Jesus era o pão. E Deus é a proteína, a vida que está no pão. E no versículo seguinte, Jesus diz: porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Então, o pão da vida, esse pão que veio de Deus, ele veio para dar vida ao mundo. A vida estava no pão. Não que o pão era a vida, mas a vida estava no pão. Jesus era o grão de trigo. Lembra que falava? Se o grão de trigo não cair no chão e morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, dará muitos frutos. Então, Jesus foi o primeiro grão de trigo. E o que vocês são se vocês são irmão dele? Vocês são trigo também. As pessoas não vão andar com vocês, porque elas são intolerantes à proteína que está em vocês. A proteína que está nos filhos de Deus. Então eles vão inventar qualquer tipo de mensagem para deturpar o que o William Branham tem dito, tem pregado. A ponto da pessoa ficar desesperada porque foi enganada há tanto tempo. Se vocês tiverem dúvida de alguma coisa, vocês me procuram. Vocês têm todo o direito de me procurar. Eu não preciso ter a resposta na hora. Mas eu vou ver aonde o mensageiro falou, aonde Paulo falou, aonde Jesus falou. E vou trazer aquilo para vocês. Eu prefiro que vocês ouçam da minha boca do que vocês terem que ligar para alguém para querer saber algo. Quando um homem liga para outro, é porque está faltando alimento para alguém para ele. E no versículo 33 está escrito, não, no 34, e disseram-lhe, pois, Senhor, dar-nos sempre desse pão. É isso? Essas pessoas, elas não queriam se alimentar. Vocês observam que elas já estavam falando para Jesus que os pais deles comeram do maná. E citaram as escrituras ainda.
disse, eu sou o pão vivo, o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós não viste. E contudo não credes. Jesus está falando para aquelas pessoas que elas não criam nele. Como que você vai se alimentar do pão se você não acredita nele? Jesus disse no versículo 37, todo que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Esse que vem a mim significa aquele que é atraído a mim. Então, existia alguém ali que estava atraindo as pessoas em Jesus, a Jesus. Vocês já brincaram, já pegaram imã, já brincaram. Existe, não é o imã que puxa você, é algo que está nele. Não é a peça, é algo que está nela. É uma vida, algo que está nela. Então, existia algo em Jesus que estava atraindo as pessoas. E Jesus está dizendo, todo aquele que é atraído, ele não podia lançar fora. Porque não era ele que atraía, que trazia as pessoas. Era a vida que estava nele. É o glúten que estava nele. A proteína que estava nele. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Deus enviou Jesus para matar a sua fome. Olha que privilégio. O pão não veio para fazer a vontade dele, ele está dizendo, mas a vontade daquele que o enviou. Tinha alguém antes dele. Enviou ele para você, para nós. Mas só que são poucos que aceitou. E a vontade de meu Pai que me enviou é essa. Que nenhum de todos aqueles que ele me deu se perca. Mas que ressuscite no último dia. Vocês não vão se perder. Existe uma vida em você. É através dessa vida que você será ressuscitado no último dia. Mas você tem que se alimentar corretamente. Você concorda comigo? Como que a natureza, essa imantação vai estar em você se você não está se alimentando do pão da vida? Cada igreja da mensagem que você vai, eles têm um tipo de pão para te dar. Só que é um pão sem glúten, porque você é intolerante. Tudo pode. Não vai fazer mal. Tudo pode. O irmão pode cortar o cabelo? Pode. Tudo pode. Porque não tem glúten. Não vai fazer mal para você. Mas aonde a proteína está, se você comer, você passa mal. Se você comer, você passa mal. Vou pular aqui para o versículo 37. Jesus disse, na verdade eu vos digo, que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Ecoa a vida eterna. Tem, você já sabe o que é. Aquele que, tem em mim, que crê em mim repete a vida eterna. Por que repete? Porque tem a vida eterna. Porque faz eco da vida eterna. Ele diz, eu sou o pão da vida, então não tem como. Ele está afirmando para você que ele é o pão da vida. Então, se você se alimentou do pão da vida, o mundo vai te odiar. O pão é a palavra, o mundo vai te odiar porque você se alimentou dela. Olha o que Jesus fala aqui em João 17, 14.
Vamos começar com o versículo 6. João 14, versículo 6. João 17, versículo 6. Amém? Amém. Jesus disse: manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste. Eram teus, e tu nos deste. E guardaram a tua palavra. Por que guardaram a palavra? Eles não eram intolerantes. Eles guardaram a palavra. Por que eles guardaram? Porque eram de Deus já. A mesma natureza de Deus estava nesse povo. E Jesus disse: eles guardaram a tua palavra. Versículo 7. Agora, já tem conhecido que tudo quanto me deste provém de ti. Porque lhes dei as palavras que tu me deste. E eles a receberam. E têm verdadeiramente conhecido que saí de ti e creram que me enviaste. Então eles creram que Jesus saiu de Deus. Eles não criam que Jesus era Deus. Por que eles creram que Jesus saiu de Deus? Porque eles se alimentaram da palavra. Eles se alimentaram da proteína da palavra e tiveram a revelação. O cristão tem que continuar se alimentando. Versículo 9, ele diz: eu rogo por eles. Ele está rogando por vocês. Não é por aqueles que são intolerantes. É por vocês. Que a proteína fez bem. Amém. Que foram predestinados pela palavra. Eu rogo por eles. Não rogo pelo mundo. Mas por aqueles que me destem. Porque são teus. Somente os filhos de Deus permanecerão com a palavra. A palavra vai fazer bem para eles. Às vezes nós queremos que todos se alegram da palavra, mas não é assim. A palavra não faz bem. Ela tem que procurar um lugar onde a palavra de Deus não faz bem para ela. Porque ela não estava com Deus. Irmão, se o arrebatamento for das 9 horas da manhã, se fosse, você ia chegar para Deus e falar assim: Senhor, eu prefiro que o arrebatamento seja 7. Senhor, eu prefiro que o arrebatamento seja meio-dia, porque eu quero dormir um pouco mais. É uma coisa errada com você. Você tem que estar pronto a todo momento. Você não tem que mudar os planos de Deus. Deus não tem que mudar os planos dele por causa de você. Somos nós que temos que mudar a nossa vida, nossa maneira. Deus está aqui para mudar os nossos pensamentos. Está entendendo? Não é para que Deus passe a pensar como você. É você que tem que pensar como Ele. Mas para você pensar como Deus, a mente de Deus tem que estar em você. Mas como que a mente de Deus vai estar em você? Através da palavra. Através do pão da vida. Um pão com proteína. Versículo 10 ele diz: e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisto sou glorificado. Versículo 11, Jesus diz: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Jesus disse: eu já não estou mais no mundo,
Mas ele estava. Se passasse alguém que não entendesse a linguagem de Jesus, ia ver Jesus no monte ali orando e dizendo, eu já não estou mais no mundo. Mas ele estava. Ele estava desligado do mundo. Eu já não estou mais no mundo. Eu não tenho compromisso com o mundo, Pai. Da mesma forma, você, quando você está cheio da palavra, você vai dizer, eu já não estou mais no mundo. O mundo não tem efeito sobre a tua vida. O mundo não tem domínio sobre a tua vida. Os filhos de Deus, somente esses, são libertados das coisas do mundo. Nós somos cristãos em todo lugar. Nós somos cartas lidas. Aonde você vai, tem alguém te observando. Deixa as pessoas saberem que você é um cristão. Ela vai ficar esperando o próximo passo. Tem alguém te observando. E às vezes nós temos um comportamento cristão quando tem um irmão perto. Mas e o Deus que ninguém vê? E o Deus que enche os céus e a terra? Você acha que ele não está vendo o seu comportamento? Acha que ele não está vendo a sua piadinha suja? Entendeu, amados? Esse Deus, ele desceu. Estando eu com eles no mundo, guardado em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste. E nenhum deles se perdeu. Senão o filho da onde? Do pecado ou da perdição. É isso mesmo? A letra está muito pequena. Senão o filho da perdição se perdeu. Então vocês observam que só vai se perder aqueles que são filhos da perdição. Só vai se perder aqueles que são intolerantes ao pão da vida. Então, o que eu peço para vocês, deixa essas pessoas viverem a vida delas. Às vezes nós queremos salvar essas pessoas, mas se você trazer certas pessoas para a igreja, vai estar fazendo mal para elas. A palavra de Deus é veneno para elas. Versículo 14, Jesus disse, dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que isso? Ele diz, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada para você, quando você está com essa proteína de Deus em você, o mundo vai te odiar. Da mesma forma que eles odiaram Jesus. Então, quando você recebe a palavra, não pense que as pessoas vão te apoiar. Ah, irmão Zé Mário, está certinho, continua assim. Ih, rapaz, essa mensagem. Isso aí eu já ouvi há muito tempo. Mas ele não mudou. Sabe por que ele não mudou? Porque ele é intolerante. Essas coisas fazem mal. O irmão Branco tem dito na mensagem, já era de Pérgamo. Ele disse, agora, com esse pensamento em mente, olhe o verso novamente. Eu lhe darei o maná escondido. Todos nós sabemos que o maná era o alimento dos anjos. Era o que Deus enviava sobre a relva para Israel no tempo de suas perseguições. Deus enviava o pão a eles. Era um alimento perfeito. Era maravilhoso. Como que aquelas pequenas bolinhas de alimento conservavam-os em perfeita saúde. Nenhum adoeceu. Quando Israel saiu do Egito, que desceu o maná, que eles se alimentavam, nenhum deles se adoeceu. Nenhum deles ficaram doentes.
Quando Israel saiu do Egito, se tivesse algum enfermo no meio deles, todos seriam curados. Aí o irmão Branham, ele compara com o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse, o pão do céu, simbolizado pelo maná. Um dia desceu do céu e se fez vida por todos que creem nele. Ele disse, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. Então, se você estiver comendo do pão, a mensagem pregada hoje tem que ser a mesma que Jesus pregou. Irmão Marinho cantou o hino e me assentar junto a Lázaro, lá no seio de Abraão. Mas se fosse alguém da mensagem que tivesse escrevido esse hino, ele ia dizer assim, e assentar-me junto com William Branham, junto com Lázaro, lá no seio de Abraão. Por quê? Porque você tem vida eterna. Aquele que se alimenta do pão tem vida eterna. Faz eco da vida eterna. Viverá eternamente. Quando foi embora, falando de Jesus, quando foi embora, ele nos deixou sua palavra. Qual foi a palavra que ele deixou? Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, se você estiver vivendo da palavra que procede da boca de Deus, então existe um lugar na eternidade reservado para você. A eternidade começa agora. A eternidade começa com a revelação da palavra aqui. Quando você entende, quando essa proteína da palavra, a vida da palavra, está em você, a eternidade começa a ir lá de baixo. Foi a eternidade que desceu. A eternidade desceu aqui na terra, porque você é parte da eternidade. Então, quando a eternidade, quando o pão desceu, a vida do pão desceu para você. Você tinha se alimentado. E a vida está em você agora. Agora é eternidade em você. William Branham sempre tem dito, na mensagem A Deidade, ele diz que o ser eterno, vocês não são um povinho. Esse ser eterno está em vocês agora. Temos que ter isso em nós. A carne não é eterna. Mas o ser que está em vocês é eterno. Amém? Tem mais alguma coisinha aqui para encerrar? Na mensagem do arrebatamento, o irmão Bruno disse, 3 coisas acontecem. Uma voz, um alarido, uma voz, uma trombeta. Tem que acontecer antes que Jesus apareça. Agora, um alarido. Jesus fará todas estas 3 coisas quando ele descer, quando ele estiver. O que é um alarido? O irmão Branham diz, é uma mensagem saindo. E que mensagem que é essa? O irmão Branham diz, o pão vivo da vida, produzindo a noiva. Então, o pão tem descido. Quero que vocês entendam isso aí. O pão é a palavra. Tem descido. Para quê? Para produzir a noiva. Somente a noiva é produzida pelo pão da vida. Isso são palavras do profeta, não são minhas. Somente a noiva é produzida por esse pão. Aqueles que não fazem parte da noiva, a proteína desse pão vai fazer mal para eles. Eles vão querer uma mensagem mais fácil para seguir. Vão querer um caminho mais fácil para chegar a Deus. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então você não vem ao Pai se não for pelo pão, pela palavra. A vitamina desse pão vai fazer com que você cresça. Você começa dando alimento, dando uma mamadeira para o seu filho.
Daqui a pouco ele começa, chega um tempo que ele vai aprender a comer sozinho. Não vai depender de você mais. O perigo de quem está atrás de um púlpito pregando é que quando a igreja atingir um nível de conhecimento, ele já não vai servir mais para estar ali. Aquilo que a criança fala, mãe, como que eu vi ao mundo? Como que eu nasci? Vai chegar um tempo que ele já vai saber como que ele veio. Vai chegar um tempo que você vai saber como você nasceu de novo. Vai chegar um tempo que Deus vai chegar e vai mostrar para você a realidade da palavra. Não vai precisar de pessoas atrás de um púlpito te enganando. Vocês não vão precisar disso. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A proteína da palavra tem que estar num povo que não são intolerantes a esse grupo da palavra. Como você vai ser intolerante se você é trigo também? As mesmas substâncias do teu irmão mais velho estão em você. Como que você vai ser intolerante? A palavra de Deus diz que creram todos os que foram ordenados para crer. Tem pessoas que não foram ordenadas. E se a pessoa não foi ordenada, por que você quer levar ela com você para onde você vai? Para a igreja. Não se deve orar por todo mundo. Sabiam disso? A pessoa não quer saber da palavra de Deus, você vai orar por ela. Não, você não deve orar por todo mundo. Você tem que orar para que a vontade de Deus se cumpra na vida daquela pessoa. As pessoas veem que você é misericordioso, você tem pena dela e você quer orar. Moisés não fez isso. Quando as pessoas começaram a blasfemar da palavra, até então Deus vinha cuidando muito bem deles. Mas quando eles começaram a blasfemar da palavra, serpente começou a sair e picar aquelas pessoas, elas começaram a morrer no caminho. Tem muita serpente picando as pessoas hoje no caminho. Tem muitas pessoas morrendo. Tem muitas pessoas que não estão continuando mais. Porque as serpentes estão picando elas. Elas não conseguem continuar com a palavra. Aí a pessoa morreu naturalmente. Não é o corpo da pessoa que morreu, mas o entendimento dela já se foi. A serpente picou ela. Então aquela serpente picando aqueles irmãos no Egito, no deserto, e Moisés não orou por eles. Até eles reconhecerem as condições dele. E disse, chegar Moisés, se consertar com ele, fazer assim, pecamos contra Deus e contra ti. Ora por Deus. Então você tem que saber como orar pelas pessoas. A palavra de Deus diz, saíram do nosso meio, saíram dos nossos, é porque não eram dos nossos. Se fosse dos nossos, permaneciam como nós. Amém, amado? Sabemos que temos um céu para ganhar, o irmão Plana diz. Existe um céu para ganhar e um inferno para nos livrarmos dele. Então, que nós possamos nos livrar. E como que você vai se livrar desse inferno? Através do pão, através da palavra, através dessa proteína que vai blindar você de todas essas falsas doutrinas que andam pregando aí. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus os guarde. Passa por uma maneira de encerrar o culto. Graças a Deus. Meu irmãos, amém. Tenta o último hino 70. Amém. Graças a Deus. Levarei a minha cruz cantando, Jesus Cristo vem me ajudar. Ao chegar ao fim dessa jornada, para sempre eu vou descansar.
subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu subo um morro muito alto, minha cruz começa a escurecer. Eu canto hino de louvor. Jesus Cristo vem me ajudar. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Quando eu vou atravessar o mar e as ondas vêm me cercar, eu cantando falo com Jesus. Tira as ondas para me passar. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Conforme ao conselho eu vou, carregando a minha cruz pesada, para receber minha coroa, que no céu está preparada. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Subo, morro e desço, morro, carregando a minha cruz. Mas não deixo de marchar ao encontro de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe cada um. Abençoe os irmãos que estão lá, né, via online, presenciando esse culto. Amém. Amém. Agradeço a cada um. Os irmãos Emanuel, a oração final. Finalizando. Amém? Amém. Graças a Deus. Amém, irmão? Amém. Vamos orar. Amado Deus, Senhor, mais uma vez, Pai, nós ouvimos uma santa palavra Amém. da boca do pastor, Pai. Sempre Deus tem ungido o homem para trazer a sua palavra, Pai. Quanto tempo foi assim? Eu sou o Senhor continua mais abençoando, nós guardando, que possamos sentir a presença do Senhor cada vez mais, Pai. Pai, leva cada um ao nosso lado, Pai, guardar tudo mal, Pai. Sabendo que o inimigo sempre está descontente com essa palavra. Verdade. Essa palavra é uma pedra no caminho de Satanás, Pai. É verdade. Mas nós venceremos em nome de Amém. Jesus. O cristão foi preparado para vencer toda dificuldade. Amém. Senhor Deus, nós te agradecemos por essa palavra. E nesse outro fim de semana nós estaremos aqui mais uma vez unidos. Amém. Pai, pedimos no nome de Jesus Cristo, Pai.
hoje para sempre. Amém. Graças a Deus.